Aqui de novo reunidos, né? Para mais um encontro de reflexão. Nosso amigo Richard vai fazer essa apresentação hoje, autoiluminação. Depois ele vai justificar o título, eu vou deixar para conta dele. Eu queria pedir a Joana, por favor, você pode fazer o preparo para a gente. Boa noite a todos. Vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não há presente para criticar. Há dois tipos de comportamento: o daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Peço Jesus, nosso irmão, guia, exemplo, espiritualidade amiga, protetora e benfeitora nessa casa. Mais uma vez hoje, estamos aqui reunidos e, como diz o título do estudo de hoje, a busca de pelo menos mais um pequeno passo que seja com essa iluminação, que saibamos todos aproveitar aquilo que nos for pertinente da mensagem do nosso irmão Richard ministrará hoje, e que tenhamos a serenidade e busquemos as oportunidades para colocar esse aprendizado em prática. Assim sendo, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião pública da noite de hoje. Assim seja. Que assim seja. Esse dia contigo, acho que vale a explicação. A explicação que eu vou dar é outra. Boa noite a todos. Eu vou tentar falar no gogó. Se eu não conseguir, aí eu pego o microfone, senão eu vou acabar me enrolando aqui. Quando a Andréia me passou o tema, ela me passou o tema: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, que é uma passagem do Evangelho. Na verdade, é uma passagem do Sermão da Montanha, né? E eu estava comentando com a Marina, quando eu comecei a pensar no tema e como é que eu poderia desenvolver, fazer o estudo para poder trazer para nós, eu comecei a pensar que, além da interpretação mais tradicional dessa mensagem de Jesus, havia uma outra. Então, vamos falar um pouco dessa interpretação tradicional, né, dessa passagem, e vamos falar também dessa outra interpretação, que é uma coisa minha, quer dizer, minha. Eu acredito que outros tenham uma interpretação parecida, eventualmente até igual, mas fui eu que percebi isso durante essa semana, né? De qualquer maneira, eu quero agradecer ao GECAT por essa oportunidade, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Essa espiritualidade que me intua, que me ampare, para que eu possa trazer da melhor maneira possível
isso que eu preparei, que possa haver um entendimento, e mais do que o entendimento, que a compreensão é fundamental, mas mais do que o entendimento, que a gente possa efetivamente sair daqui pensando em todas as possibilidades que nós temos de aplicar nas nossas vidas essa necessidade de autoiluminação. Por isso, Emmanuel, no livro O Consolador, disse: o que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. Essa é a mensagem do Evangelho. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 5. Candeia, naturalmente, passando por um português contemporâneo, é uma lamparina, um lampião, e o alqueire, provavelmente uma mesa, uma estante, algo parecido. E o sentido da frase é simplesmente: não oculte a luz que você tem dentro de você, o conhecimento, a sabedoria acumulada dentro de você. Procure compartilhar. Como eu disse a vocês no início, essa passagem ela deixa dois ensinamentos. Primeiro, o ensinamento mais tradicional, que diz que nós devemos ter atenção para não guardar o conhecimento apenas para nós mesmos. Tendo Deus outorgado a inteligência para compreender e se guiar por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Muito bem. O Espiritismo vem através das comunicações mediúnicas, das mensagens dos Espíritos e de todos os livros escritos através da mediunidade, através da psicografia, novas ideias à humanidade. Ideias que são liberadas por essa espiritualidade que nos ampara, pouco a pouco, para que possamos ter a possibilidade de entender. E, naturalmente, que o acontecimento que tem como base essas novas ideias ou revelações que trazem os espíritos, elas têm o seu tempo certo para preparar a humanidade para então poder ter a compreensão necessária e o melhor aproveitamento possível dessa mensagem. É interessante porque Jesus, ele falava por parábolas. Ou seja, não era uma linguagem clara, não era uma linguagem direta. E algumas pessoas chegaram a levantar uma dúvida. Ora, Jesus nos diz para deixar a candeia, a lamparina, em cima da mesa, para que possa iluminar o ambiente, para que possa esta luz iluminar a todos. Mas, ao mesmo tempo, Jesus falava para os seus discípulos, falava para o povo da Judéia,
na região onde ele viveu, uma mensagem que efetivamente não se entendia de imediato. Muitos, na verdade, não entendiam. Mas isso tinha exatamente esse motivo, o motivo de que nem tudo pode ser colocado de uma forma direta, até porque naquela época, nós estamos falando de 2000 anos, naquela época, a humanidade passava ainda por uma fase de intelectualidade infantil. Tá? E, além disso, nós não podemos esquecer que a tradição judaica vigente era muito forte. Tá? Existia na Judéia alguns grupos, um deles eram os fariseus, que eram considerados os doutores da lei, né? E que não admitiam nenhuma interpretação diferente da Torá, das leis judaicas, da tradição judaica, que não fosse a estrita interpretação que davam os fariseus. E a gente sabe que muitas das coisas que trouxe Jesus, que disse Jesus, batia de uma certa maneira de frente com aquela tradição. Tá? Primeiro que todos procuravam e esperavam por um profeta enviado por Deus, e Jesus diz: eu sou o Filho de Deus. Então, Jesus trazia por parábolas para que houvesse a possibilidade daquele povo, com o tempo, ir compreendendo. E ele dizia aos discípulos que eles entenderiam com mais facilidade, porque já estavam preparados. Né? A humanidade, ela deve amadurecer por mérito próprio. Ela deve caminhar com as suas pernas e deve considerar a vida no seu conceito mais amplo. Ela deve compreender o funcionamento desta vida em sentido mais amplo. O que seria isso? Ela deve levar em consideração, e para os espíritas ou espiritualistas é mais fácil, porque leva em consideração espaço, tempo e principalmente os planos distintos da vida. O plano material e o plano espiritual, de uma maneira mais resumida, em todas as suas dimensões. Então, isso vai acontecendo aos poucos, né? De acordo com o amadurecimento intelectual, o amadurecimento moral da humanidade. Dessas duas interpretações dessa mensagem, a primeira é que nós não devemos guardar o conhecimento que nós temos para nós mesmos, ou para se vangloriar de conhecer mais do que quem está do seu lado. Isso é agir mal. Né? Ter um conhecimento e não compartilhar, para por algum motivo ter vantagem ou benefício próprio, começa a mostrar aquilo que a gente sabe que é uma das maiores chagas da humanidade, que é o egoísmo. Né? A luz do conhecimento é importante ser propagada, ajudando os irmãos a se desenvolverem ou a enxergar o que os seus olhos não perceberam por eles próprios. Essa luz, a luz do conhecimento, ela ilumina interiormente. Há uma outra passagem do Evangelho que diz:
Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreender e se guiar por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Tem uma passagem que eu queria mostrar para vocês, se o microfone deixar, deixou. Que é a seguinte. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara. Não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem a certeza. E só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Como o Espiritismo encara a fé? A fé raciocinada, a fé compreendida, a fé que traz respostas e faz sentido. Não a fé que diz que é assim, porque é assim. Porque deve haver, atrás de cada mandamento, de cada dogma, de cada conceito trazido, principalmente quando se fala da filosofia cristã, uma explicação que a razão possa compreender. Porque, então, quando a razão compreende, efetivamente, a fé se engrandece. É esse resultado que o Espírito conduz, triunfando assim sobre a incredulidade. É tão importante nós buscarmos o conhecimento, porque esse conhecimento vai nos dar a certeza de que esse é o caminho que nós devemos seguir. Eu sei que nunca é fácil, não é fácil para ninguém, mas afinal das contas nós não encarnamos no planeta Terra, um planeta como é classificado de provas e expiações, para lazer e recreio. Nós até temos essa possibilidade. Que bom, que nós podemos nos divertir, que nós temos amigos, que nós podemos rir, podemos compartilhar momentos felizes, momentos alegres, mas a gente sabe também que nós estamos aqui para tentar dar a volta por cima, para tentar resgatar e buscar de novo o caminho do bem. Esse caminho que vai nos levar ao que nos foi prometido, que é a pureza. Muito bem. Agora, a autoiluminação é clarão que mostra definitivamente quem somos nós e qual é a nossa verdadeira missão. Essa iluminação é o instante significativo da expansão da consciência, da expansão do amor. Trilhar os passos para a autoiluminação é tarefa individual, solitária como fez Francisco de Assis, pois não podemos depositar no outro a esperança de que caminhará com os nossos pés. Aquele que se ilumina descobre a vida na sua grandiosidade e experimenta um ilimitado sentimento de compaixão, acompanhado de gratidão a todos quantos precederam, aos contemporâneos e àqueles que virão depois. Iniciar esse processo de autoiluminação, e aí é a minha particular interpretação
do que não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, é de que não se trata apenas do conhecimento, não se trata apenas da satisfação da intelectualidade, mas trata-se exatamente de buscar conhecer cada vez mais a si mesmo e, através desse conhecimento, fazer a luz que está dentro de nós se iluminar. Então, isto é a autoiluminação. Até porque quando a gente se ilumina, nós irradiamos. E há então um entendimento de que essa expansão da nossa consciência, que vem a expansão do nosso estado de amor. É quando a nossa consciência ela fica repleta de amor pelos que nos antecederam, por aqueles que caminham hoje conosco, por aqueles que virão. A caminhada do espírito na busca de si mesmo requer otimismo e confiança no sucesso. É preciso, primeiramente, nos fazermos da ilusão da nossa própria inferioridade, pois somos filhos de Deus e, como tais, fadados da felicidade plena. Francisco de Assis se iluminou de uma maneira mais suave. Acho que todos conhecem mais ou menos a história dele. Nascido numa família rica, filho de um comerciante riquíssimo, que viajava sempre a Veneza para trazer bens e vender. Chegou a trabalhar com o pai, administrando os negócios do pai. Só que ele, pouco a pouco, começou a sentir, estudou, foi muito bem preparado, ele começou a sentir exatamente isso que eu acabei de dizer, que a intelectualidade somente, que os prazeres que a materialidade lhe dava através do seu trabalho, através do negócio do pai, não era suficiente. E ele veio pouco a pouco, começando a compreender que ele deveria começar a encontrar um outro caminho. Essa autoiluminação de Francisco foi uma coisa que aconteceu aos poucos. E é uma coisa que normalmente pode acontecer a todos nós. E é por isso que se diz, vamos nos desfazer da ilusão da nossa própria inferioridade, pois somos filhos de Deus e, como tais, fadados à felicidade plena. E o que Jesus disse, está no Evangelho exatamente, não sei aonde, vocês farão ainda mais do que eu faço. Depende só de vocês. Depende de vocês se iluminarem. Depende de vocês encontrarem o melhor caminho possível para seguir as dicas que eu estou dando para vocês do que é necessário fazer para encontrar essa autoiluminação. A iluminação interior é fruto da coragem de se conhecer. O autoconhecimento é condição para a autoiluminação. A necessidade de compreender as limitações dessa existência e da disciplina de sistematicamente buscar superar os obstáculos de melhoramento moral que, via de regra, somos nós mesmos. Somos nós mesmos que colocamos obstáculos para esse melhoramento moral, porque, lamentavelmente, nós mesmos acabamos dando muito mais atenção e importância à materialidade da vida. E todos nós esquecemos que nós somos espíritos, que isto é uma passagem, que essa experiência, por mais importante e rica que possa ser, ela é temporária. Esta não é a pátria verdadeira, esta é uma escola. O mundo é uma escola, o mundo é um hospital, o mundo é um lugar de reabilitação.
E nós temos que encarar isso com coragem, porque nós temos que, ao olhar para nós mesmos, na condição que nós vivemos, entender que nós temos uma série de obstáculos para superar, mas nós podemos. Porque nós somos filhos de Deus e nós temos a felicidade garantida, porque nós temos a pureza garantida. E é esse conhecimento de nós mesmos, dessa força que nós temos dentro de nós, que nós devemos buscar. Essa é a iluminação. Obstáculos não são atestado de fracasso, mas oportunidades preciosas de iluminação. Esse livro eu ganhei de uma amiga e eu encontrei uma coisa aqui muito interessante. Um filósofo e matemático alemão que viveu no século XVII, Leibniz, ele disse o seguinte: se Deus só escolhe o melhor, não por compulsão, mas porque é inteligente e bom, e a perfeita inteligência e o perfeito bem não querem nunca escolher a insensatez, o mal e a imperfeição, então este mundo é o que de melhor poderia existir. É o melhor dos mundos possíveis. O fato de Deus criar o melhor dos mundos possíveis, entretanto, não anula a constatação de que este ainda é um mundo de maldade e problemas. Como Santo Agostinho já havia defendido, a obra de Deus é a melhor possível, mas está longe de ser perfeita. Porque a melhor obra possível não é um relógio que funciona perfeitamente, mas um mundo de filhos livres, e filhos livres podem errar e escolher o mal. Aí vocês podem perguntar, mas o que é todo perfeito cria algo que não é perfeito? Não. Ele criou algo que é perfeito. Nós é que temos que ainda escolher o caminho da perfectibilidade. Esse mundo é o melhor possível porque depende de nós utilizar esta possibilidade para fazê-lo integralmente bom. Mas o nosso livre-arbítrio, porque Deus criou um mundo de filhos livres podem errar e escolher o mal. Porque Deus é vivo e não um logos matemático, porque ama e não só calcula, quer povoar o mundo de espíritos livres como ele próprio. Livres como ele próprio. Ademais, se ele quer o bem, quer um bem moral, isto é, feito livremente por seres que poderiam ter escolhido algo distinto do bem. É melhor o mundo em que os homens sejam potentes e capazes de melhorá-lo, um mundo em que possam se educar pelas suas próprias forças e escolher o melhor. Como observado por Santo Agostinho, o mal moral reside no livre-arbítrio do ser humano, e o mal natural é sempre uma ilusão criada por nossos interesses e entendimentos particulares. Depois eu te empresto. Está nas nossas mãos se auto-iluminar através das escolhas que nós fazemos. Está nas nossas mãos, usando o clichê, vocês me perdoem, fazer um mundo melhor. É tão batido, né? Mas isso é a pura verdade. Somos nós que fazemos esse mundo melhor ou pior, na medida em que nós escolhemos nos iluminar ou não. E essa autoiluminação passa pelo autoconhecimento
e passa para começar a entender que, sendo parte da sociedade humana, porque nós fomos criados para viver juntos, fomos criados para nos ajudar constantemente, para ser ajudados. Nós fomos criados para ensinar e nós fomos criados para aprender. Nós precisamos nos apoiar nas experiências de nós mesmos e daqueles que nos cercam para caminhar. Mas, naturalmente, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se nós buscarmos aquelas pessoas que têm o mesmo entendimento que nós, de que há uma tremenda importância em se elevar espiritualmente, em viver na matéria, porque aqui estamos, mas se elevar espiritualmente, de buscar o bem nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, isso é um passo enorme para a gente melhorar a nós mesmos e o entorno. É aí que a nossa luz ilumina aqueles que nos tocam, aqueles que nós tocamos. Quando a inteligência se torna capaz de alcançar um conhecimento mais elevado, mais amplo e poderoso do que aquele da pura reflexão, ou seja, o raciocínio pelo raciocínio, o campo está preparado para a autoiluminação, que pode surgir como um relâmpago, o que aconteceu com Paulo, ou ser alcançado suave e delicadamente, como aconteceu com Francisco de Assis. Falei um pouco de Francisco de Assis, e não preciso falar de Paulo. A autoiluminação de Paulo aconteceu como? No caminho para Damasco, caindo do cavalo, ficando cego por alguns dias, tentando entender o que estava acontecendo, um perseguidor de cristãos, ele judeu, oficial do exército judaico, e de repente cai um bloco de amor, de misericórdia em cima dele, e ele, então, nesse entendimento do que aconteceu, ele se autoilumina, diferente de Francisco. Essa autoiluminação ela foi um pouco mais brusca, digamos assim, mas também pode acontecer, conosco também. Né? Trilhar os passos para a autoiluminação é tarefa individual e solitária. Ninguém pode fazer por nós. Ninguém pode caminhar o nosso caminho. Ninguém pode dar os nossos passos. O mérito e o triunfo ao final do caminho são pessoais. Portanto, não há receita padrão para fazer acender em nós a luz potencial que somos. Agora, recursos existem. E nós estamos escutando esses recursos a todo momento. Não só na casa espírita, mas principalmente na casa espírita. 2 exemplos. Amai-vos uns aos outros, ou fora da caridade não há salvação. Não deveriam apenas ser conceitos para serem refletidos e interiorizados. Porque aí nós estamos sendo egoístas e orgulhosos. Devemos buscar servir na medida que seja em qualquer tarefa que nos apresente, de acordo com a nossa disponibilidade, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com o tempo que nós temos. Da tarefa mais simples à mais complexa, no trabalho de amor em renúncia de si em favor de outrem. O que eu estou fazendo aqui nesse momento é amor. Eu estou amando. Porque eu estou procurando dividir com vocês uma coisa que me tocou profundamente.
e que me trouxe essa interpretação pessoal de que a luz que deve ser colocada sobre o alqueire é a nossa luz. Já tendo compreendido o nosso papel multiplicador da verdade que esse conhecimento nos traz, precisamos agora colocá-lo em prática, transmitindo por nossas atitudes aos que nos cercam a grandeza dos ensinos de Jesus, porque nos transformamos nos novos semeadores das suas palavras. Jesus, ainda no Sermão da Montanha, onde nós encontramos essa passagem, diz que somos a luz do mundo. Essa é a manifestação da sua misericórdia para conosco, porque ele nos ensina o potencial que possuímos e mostra que é importante que fomos criados para colaborar na transformação desse mundo. É preciso que cada um de nós nos transformemos para que a gente possa ajudar a transformar. É impossível, é tremendamente importante o desenvolvimento intelectual através do conhecimento que nos trazem as obras da doutrina espírita, principalmente as obras básicas, o chamado Pentateuco, as 5 obras básicas que nos trouxe Kardec. Mas é ainda mais importante entender que essa reflexão deve liberar esse sentimento de amor que nós trazemos dentro de nós. Essa luz divina, essa misericórdia da semente que Deus colocou no momento em que nos criou, cada um de nós, espíritos simples e sem conhecimento. Ao longo dessa estrada que nós já estamos trilhando há alguns milhares de anos, porque aqui ninguém encarnou ontem, nós já estamos dando passos. Mas é importante procurar ver se a gente consegue dar o clique do entendimento. Ninguém vai se auto-iluminar de uma hora para outra. Eu não acredito. Mas o entendimento da necessidade é extremamente importante para dar a possibilidade de a gente começar a caminhar nessa direção. Devemos acreditar, então, na capacidade de cada um de nós de tentar se modificar e, com isso, modificar o que está ao nosso redor. Depois, não desistindo de ensinar através do exemplo e da palavra a quem ainda não consegue aprender, levando esperança, fé e amor, mesmo que seja a corações envoltos em sentimentos infelizes e mentes absortas na escuridão da ignorância. Talvez as palavras não os toquem, mas os exemplos sim. As atitudes, com certeza. A luta torna-se grande, a tarefa à frente, sem prazo para acabar, porque nossa consciência nos estimula a decidir pelo bem aqui e no plano espiritual, pela eternidade. Somos seres imortais. O caminho da iluminação é árduo, difícil para quem estabelece como paradigma de vida a matéria e tudo que está ligado à matéria. A percepção da vida espiritual e suas consequências possibilita tornar a jornada menos penosa e sacrificial. Iluminação no caminho é consciência da eternidade e da presença divina conosco. O dever é sempre estimulado pela consciência. Não permitamos que os interesses pessoais, os caprichos, os desejos, enfim, o egoísmo ditem nosso comportamento.
O fundamental é nós não desistirmos de nós mesmos. É acreditarmos que nós somos filhos de Deus. É acreditarmos que, sim, nós somos capazes do autoconhecimento, da autotransformação e da autoiluminação. É importante que a gente tenha a certeza de que nós podemos nos ajudar, ajudando a todos aqueles que nos cercam. Esse é um tema denso. A minha mulher disse que eu devia tentar aliviar um pouco a maneira como eu trago os temas, esse principalmente, mas eu não tenho capacidade para isso, porque eu me envolvo de tal maneira e eu me coloco tanto dentro do problema, né? Porque a luz também está desse tamanho assim, a minha, que eu trago com esse peso que essa falta, digamos assim, né? Ainda essa falta, traz para mim mesmo. Mas eu trouxe um filmezinho de 2 minutos que tem a ver com isso que eu trouxe para vocês, mas também vai trazer um pouco de alívio, eu acho, a ao tema, né, que é um pouco, talvez, denso demais. Que é esse aqui.
Bem, meus amigos, era isso que eu queria trazer para vocês. Como eu disse no início, eu espero que eu possa ter trazido um assunto para a reflexão de vocês, mas lembrando o que eu havia dito, né? Que não fique apenas na reflexão. A reflexão é importante para que haja a compreensão, mas que não fique apenas na reflexão. Que a gente possa efetivamente colocar a mão na massa, começar a trabalhar o nosso conhecimento íntimo, que é caminho para essa autoiluminação, e começar a olhar por outro com o mesmo amor que a gente deve olhar para nós mesmos. Muito obrigado, fiquem com Deus.